Boa noite, queridos amigos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um trabalho na Casa de Ordem Espírita de Cecília, com muita alegria e com muito amor. Nosso assunto hoje é mediunidade com Jesus. Então, a gente vai começar lendo uma página para a gente fazer a nossa prece. A página é Em Torno da Mediunidade, de Emmanuel, e diz assim: ser médium não é fazer-se veículo de fenômenos. Acima de tudo, é indispensável entendamos na faculdade mediúnica a possibilidade de servir. Acontece que o homem espera habitualmente pelas entidades protetoras em horas de prova e sofrimento, para arremessar-se ao estudo e ao trabalho com extremas dificuldades de aproveitamento das lições que o visitam, quando o nosso dever mais simples é o de seguir em paz ao encontro da espiritualidade superior, movimentando a nossa própria iniciativa no terreno firme do bem. A própria natureza é pródiga de ensinamentos nesse particular. A terra é médium da flor, que se materializa, e a flor é a medianeira do perfume que envolve a atmosfera. Todos os aprendizes da fé podem converter-se em médiuns da caridade, em 1000 modos diferentes, em cada setor da nossa marcha evolutiva. Ampara os teus semelhantes e encontrarás a melhor fórmula para o seguro desenvolvimento psíquico. Na plantação da simpatia, por intermédio de simples palavras, estabelecemos em torno de nós renovadora corrente de auxílio. Não aguardes o toque de inteligências estranhas à tua, para que te transformes no canal da alegria e da fraternidade a benefício dos outros e de ti mesmo. Podes traduzir a mensagem do Senhor onde quer que te encontres, aprendendo, amando e servindo sempre, porque acima dos médiuns de qualquer entidade espiritual permanecem a consciência e o coração devotados ao supremo bem, através dos quais o Senhor se manifesta, estendendo para nós todos a bênção da vida melhor. Então, fechamos os nossos olhos e vamos dizer assim: Senhor Jesus, mestre amigo, muito te agradecemos por essa oportunidade de estudo, que possamos todos aprender um pouco mais dos teus ensinamentos de amor. Obrigado por essa oportunidade, que tenhamos todos uma boa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, o nosso tema, mediunidade com Jesus. Para começar, nós vamos definir o que são médiuns. E aí nós vamos recorrer ao Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, Kardec nos dá a seguinte definição: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio. E são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Nós, nas casas espíritas, até temos mesmo esse costume de chamar de médium somente aqueles, como coloca aqui no final do texto, aqueles que têm uma faculdade mediúnica caracterizada. Quer dizer que, através deles, são intérpretes do mundo espiritual de alguma forma, ou seja, através da psicografia, da mediunidade através da escrita, ou da psicofonia, que é a mediunidade através da fala, e outras mediunidades, a gente tem intuitiva, e outras mais, né? Então, quando a gente costuma chamar de médium somente esses que têm essa faculdade mais extensiva, né? Mais se materializando, né? Se podemos assim dizer. Mas aqui a gente pode ter certeza que todos nós somos mais ou menos médiuns. Por isso que, às vezes, percebemos algumas
algumas coisas, temos algumas intuições que são certamente espíritos nos envolvendo, e por isso também temos que tomar cuidado, que pode ser espíritos protetores, pode ser nossos protetores, pode ser espíritos do bem, como podem ser também influências ruins. Por isso que a gente tem que estar sempre atento, né? A que tipo de influência nós estamos nos sujeitando e que tipo de influência nós estamos atraindo. Isso também é muito importante. Por quê? Da mesma forma como encarnados, nós atraímos aqueles encarnados que têm os mesmos gostos que nós, que fazem as coisas, gostam do que pensamos, da forma como agimos. Então, se não temos pensamentos assim tão bons, vamos atrair espíritos que também não têm pensamentos bons. Por isso a importância de termos sempre bons pensamentos para atrairmos os bons espíritos. E também boas atitudes. Quem vai se aproximar de nós serão bons espíritos. Se tivermos atitudes ruins, quem se aproximará de nós serão espíritos que não têm, que gostam de atitudes ruins, que não têm boas atitudes. Então, a gente precisa estar muito atento nisso, né? No Evangelho segundo o Espírito, a gente tem uma definição também de mediunidade, que diz o seguinte: o codificador apresenta a mediunidade como sendo uma faculdade orgânica, encontrada em quase todos os indivíduos, à semelhança de qualquer outra aptidão, como a memória, a inteligência e a razão. Então, como eu já falo no livro dos médiuns, todos nós temos essa faculdade, né? Em uns, ela vai ser mais ostensiva, em outros, nem tanto. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos, para os fortificar no bem, aos viciosos, para os corrigir. Então, amigos, a gente vê que essa faculdade atinge a todos. Pode ser nos mais pobres, nos mais ricos, né? Nas camadas mais inferiores, como nas mais elevadas, exatamente para que possamos perceber que é uma faculdade que pode ser exercida por qualquer um, mas ela precisa de uma educação mediúnica. Ela precisa de ser tratada com seriedade. E isso aí a gente vai ver mais aqui à frente. Aí a gente trouxe mais uma definição. Isso aqui está no livro Filosofia Espírita da Educação, do Ney Lobo, que diz o seguinte: a mediunidade é um instrumento de comunicação entre os dois planos de vida. E, no mesmo plano material, é um poderoso vetor de transmissão educacional de orientação, aconselhamento, ânimo, instruções, advertências e correções. Aí a gente vê aqui na figura uma imagem, né, de um médium psicografando, né, a mediunidade através da escrita, e vários espíritos em volta dele. Então, a gente vê que através disso, através dessa mediunidade, a gente recebe muitos ensinamentos, como ele faz, não só a comunicação com companheiros nossos, entes queridos que já estão no plano espiritual, como também orientação, né? Conselhos, ânimos, instruções, advertências, correções. E nós temos tido, né, ao longo desses anos todos de espiritismo no Brasil, vários médiuns que nos têm trazido livros maravilhosos, depois a gente vai até começar a falar de alguns aqui, que nos trouxeram, através da sua mediunidade, muitos ensinamentos, né? Os livros da codificação vieram através de médiuns muito jovens, inclusive, que trouxeram esses ensinamentos para nós, né, através do nosso querido o professor Polite Leon Denis Arrivail, nosso querido Allan Kardec, que coordenou todas essas mensagens e codificou a nossa doutrina, quer dizer, ele analisou todas aquelas mensagens e fez, e publicou os 5 livros
básicos que a gente tem, que a gente estuda até hoje. Então, isso veio através do quê? Da mediunidade. E continuamos recebendo até hoje esses aconselhamentos, essas diversas mensagens que nos ajudam tanto na nossa vida, né? Mas o nosso tema é mediunidade com Jesus. Vocês devem estar se perguntando, qual o significado da mediunidade com Jesus? Então, agora a gente vai entrar mais a fundo no tema. E a gente trouxe essa frase aqui do livro Dicionário da Alma, autores diversos, pela psicografia de Chico Xavier, né, que a gente vai falar dele com certeza. Mediunidade com Jesus é serviço aos semelhantes. É isso aí, gente. Mediunidade, se você quer exercer a sua mediunidade com Jesus, né, seguindo os ensinamentos de Jesus, procurando ajudar Jesus, levando os ensinamentos de Jesus para tanto, sendo um seguidor de Jesus, um auxiliar da tarefa de Jesus na Terra, faça um serviço aos semelhantes, ajude os seus irmãos. E como? Como a gente pode fazer isso? E aí a gente agora vai falar do Chico Xavier. Porque o Chico foi um exemplo de mediunidade com Jesus. Nosso querido Chico escreveu muitos livros, mais de 400 livros, mensagens maravilhosas que tanto nos ajudaram. Deixou toda a renda dos livros para as obras de caridade que ele fazia, trabalhava incessantemente, muitas vezes cansado, mas ele estava ali, porque a mediunidade dele era para ajudar os outros, era realmente, como a gente vai até voltar aqui, né? Era um serviço aos semelhantes. Quem viu o filme da vida do Chico, foi assim bem resumido, né? Porque a gente, cada dia que estuda, pega um livro falando de Chico, vem uma outra história, uma outra passagem com ele, quanto ele fez através da sua mediunidade. Nada querendo para ele próprio. Né? Ele vivia do salário dele, né, como funcionário público, de uma forma muito simples, porque ele estava sempre ajudando aos seus semelhantes. E aqui tem uma frase dele que a gente trouxe, muito bonita, que diz assim: mediunidade é assim, aprimoramento constante, lutas sem trégua contra o personalismo, exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. E aí olha o que ele coloca: infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade é só contato com os espíritos, e não é, companheiros. Não é. Não é só ter contato com os espíritos. É isso aí que ele está falando. Você tem que se aprimorar constantemente, você tem que estar estudando constantemente, né? Você tem que estar vigiando, porque da mesma forma que você tem ao seu lado espíritos bons querendo se comunicar, claro, tudo dependendo do trabalho digno que você está fazendo, do que você anda, né, cultivando no seu dia a dia, cultivando na sua mente, se cultiva bem. Da mesma forma, você também vai ter companheiros menos esclarecidos, que vão se aproximar de você, alguns querendo, necessitando de ajuda, mas alguns muito perdidos. Necessitando de ajuda, sim, mas sem entender ainda que necessitam de ajuda, né? E muitas vezes querendo atrapalhar o seu trabalho como médium, querendo desanimar, afastar o médium do seu trabalho. Então, aprimoramento constante, lutas sem trégua contra o personalismo. Por quê? Porque muitos vão elogiar, e a vaidade é um bichinho que corrói. E aí você começa a achar que é você, né? Mas, na verdade, não é você. Você é apenas
um instrumento. Um instrumento de comunicação entre os dois planos. Né? E você está fazendo uma tarefa, né? A sua tarefa. Humildade para você reconhecer que não é você, que você é apenas um instrumento de trabalho. Estudo e devotamento ao próximo. Aqui outros livros que falam muito de mediunidade, que são muito importantes, é o Manuel Filomeno de Miranda. Ele tem um trabalho maravilhoso, né? A mediunidade não é uma graça divina, nem um processo adivinhatório, ou ainda recurso mirabolante para saciar a sede das novidades humanas. É uma conquista adquirida através da evolução para o intercâmbio espiritual, para a iluminação de consciências e crescimento espiritual. Então, amigos, a mediunidade ela é uma conquista, né? Uma conquista de cada médium, para exercer esse intercâmbio entre os dois planos. Olha só como isso é profundo, né? Aí a gente vai trazer também, e a gente não podia deixar de falar do nosso querido Divaldo Pereira Franco, também um grande médium que a gente tem no Brasil, que também, para quem viu o filme do Divaldo, a gente viu quanta dificuldade ele passou, né, para exercer a sua mediunidade com firmeza, com consciência reta, tendo ao seu lado, né, um obsessor durante tantos anos, e que só no momento em que ele consegue ajudar, né, o espírito que tinha sido a sua mãe, né, e que vem para num corpo de criança reencarnar, e ele acaba adotando, naquele momento, sim, aquela obsessão, a gente pode dizer que findou, né? Que ele conseguiu se acertar finalmente, que o obsessor o perdoasse, né? Ele já tinha perdoado. Então, a gente vê a dificuldade no trabalho da mediunidade, mas ele seguiu firme e forte. Mediunidade com Jesus. E aí diz aqui o seguinte: mediunidade sem doutrina pode ser comparada a veículo sem freio, avançando na direção do abismo. A mediunidade é sempre compromisso de redenção, que o espírito assume antes da reencarnação, especialmente aquela que tem expressão ostensiva, rica de possibilidade para edificação do bem nos indivíduos. Então, amigos, olha que importância. A mediunidade é sempre compromisso de redenção, né? É um compromisso assumido antes da sua reencarnação. E se não tiver aliado com Jesus e com a doutrina espírita, vai ser igual um veículo sem freio, que quando você tentar parar ele, você não vai conseguir. Então, a gente vê a importância da gente estudar a mediunidade, praticar a mediunidade junto às casas espíritas. A gente sabe que a gente está num momento especial, né, diferente, mas quando a gente está estudando, mesmo nós, médiums, que paramos com o desenvolvimento mediúnico, né, a gente está falando porque a gente também participa do desenvolvimento mediúnico, mas quando você participa do estudo mediúnico, mesmo sendo online, mesmo não tendo a prática, a gente sente o amparo espiritual, né? A gente sente a presença do seu protetor lhe ajudando, lhe amparando, os mentores espirituais te ajudando para que você, como médium, se reequilibre. Então, nesse momento, é muito estudo, muita prece, muita oração, vibração positiva, né? E você está realmente sintonizando no bem. Aí a gente agora vai contar uma historinha, né? Que historinhas são sempre muito bem-vindas, né? O livro Os Mensageiros, também pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, ele conta a história de alguns médiuns que vieram com tarefas, né? Através da mediunidade, mas que falharam. Então, eu vou contar aqui o caso do Acelino. Qual era o caso do Acelino? O que ele tinha prometido? Compromisso assumido, reencarnar
a serviço da colônia, né, de Nosso Lar. Ele ia ter um casamento para colaborar, né, com a esposa o ajudar nas tarefas. Qual ia ser a tarefa mediúnica dele? Vidência, audição e psicografia. Quer dizer, vidência, ele ia ver alguns espíritos, né? Ver os espíritos, a audição, quer dizer, ia ouvir e também ia psicografar. Qual seria a tarefa? Trazer lições da espiritualidade superior, de confraternização amiga, do serviço redentor do evangelho e instrução dos emissários divinos. Olha que tarefa bonita. Servir as criaturas de Deus, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus. Tarefa bem grande, né? Mas o que aconteceu com ele? Um desastre. Aí ele está aqui, mostra aqui alguns trechos, né? Mas eu vou ler só o que aconteceu, tá? A Celino menciona que sua queda foi ainda mais grave. Também parti de Nosso Lar após valioso patrimônio instrutivo. A ministra da Comunicação acompanhou-me pessoalmente. Estava no roteiro de esposar Ruth, que me ajudaria. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamada à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. A vidência, a audição, a psicografia, que o Senhor me considera por misericórdia, constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. Porém, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não era meu serviço igual aos outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Havia colaboração minha pessoal como intermediário, pelo que devia ser justa retribuição. Agarrei meu interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Arbitrei o preço das consultas, com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte, e meu consultório encheu-se de gente. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual. As lições da espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do evangelho, as prelações dos emissários divinos ficaram à distância, ficaram para depois. Mas a morte chegou e arrancou-me a fantasia. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas e outras coisas mais. Tudo isso a Celino conta, né? Em Nosso Lar, né? De volta ao Nosso Lar, e ele conta tudo o que aconteceu. Foram mais ou menos 11 anos de sofrimento na espiritualidade inferior. E aí, amigos, a gente vê o que aconteceu com a Celino por não ter praticado a mediunidade com Jesus. Então, a gente vê, amigos, a importância de estar sempre atento, vigilante, estudar sempre, se juntar a um grupo mediúnico de uma casa espírita, estudar em conjunto, mesmo na modalidade online. Estudando em conjunto, nós nos tornamos mais fortes. Um ajuda o outro, um auxilia o outro. E também não deixa você desanimar, porque quando você está sozinho, a tendência é você desanimar. Eu queria, então, indicar a vocês, para deixar vocês aqui um gostinho na boca, vou até voltar aqui para ver a página, aqui, o livro Os Mensageiros, que é um livro muito interessante, né, e que conta vários, não tem só o caso do Celino, tem outros casos de outros médiuns que também não praticaram a mediunidade com Jesus, mas fica aí de exemplo para nós, né,
essas mensagens, esse livro tão importante, indico para vocês. Vamos então falar agora um pouquinho nas definições aqui de mediunidade com Jesus. Primeiro, do livro dos médiuns, a gente está quase encerrando. Se o médium é vicioso, os espíritos inferiores se agrupam em torno dele. Estão sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos a que ele apelou. As qualidades que atraem de preferência os espíritos bons são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade, todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Isso está lá no livro dos médiuns. Então, o médium que quiser praticar mediunidade com Jesus, ele tem que se aproximar desses espíritos bons. E quais são as qualidades que ele precisa cultivar nele para atrair esses espíritos bons? A bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Você deve estar pensando assim, nossa, mas então não tem um médium. Não, é isso, a gente tem que tentar, né? Tem que começar a cultivar essas qualidades em nós. E afastar de nós essas qualidades que afastam, né, esses espíritos bons, que é o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio e tudo mais. A gente tem que tentar matar isso dentro de nós e poder praticar sempre a mediunidade com Jesus. Deixa eu ver, já está quase acabando. A mediunidade, contudo, sabemos, exige exercício disciplinado, sintonia com as esferas superiores, meditação constante, isto é, vida íntima ativa e bem direcionada ao lado do conhecimento do seu mecanismo e estrutura, de modo a tornar-se faculdade superior para a vida. Está lá no livro Loucura e Obsessão, Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, gente, primeiro, exercício disciplinado, sintonia com as esferas superiores, meditação constante, né? Vida íntima bem ativa, conhecimento do mecanismo e da estrutura da mediunidade, quer dizer, estudo. E, acima de tudo, né? Prática do bem, serviço ao semelhante. Ter em mente que o médium é aquele que ajuda. A mediunidade é uma faculdade que nos foi dada para auxiliar os nossos irmãos. E, auxiliando os nossos irmãos, nós também nos auxiliamos. Nós nos sentimos felizes por estar auxiliando um irmão, né? E aí a gente vai citar alguns exemplos que a gente vê aqui, né? Como a gente já falou, Chico Xavier, Joana, Bezerra de Menezes, nosso querido Kardec, Bemei, Emmanuel, nosso companheiro, nosso querido Divaldo. Então, médiuns que trazem para nós essas mensagens. Nosso companheiro também, Raul Teixeira, né, que tantas mensagens, das palestras, né, tanto trabalha com seus livros, né, quantas mensagens maravilhosas que ele, através da sua mediunidade, tem trazido para nós também. E tem uma obra, através também de toda a renda dos livros do companheiro Raul Teixeira, uma obra muito bonita lá em Niterói, chamada Remanso Fraterno, que auxilia muitas crianças. É um trabalho muito bonito, assim como o Divaldo, lá na Bahia. Então, companheiros, a gente vê a importância dessa mediunidade com Jesus, da gente agradecer a Deus esse dom
que todos nós temos, porque, como a gente viu no início, todos nós somos mais ou menos médiums. A gente agradecer a Deus essa faculdade e utilizar dela para ajudar os nossos irmãos. Essa é a verdadeira mediunidade com Jesus. E para encerrar, a gente trouxe uma música para preparar para a nossa prece final. Essa música se chama Médiuns, é do companheiro Tim. A gente vai ouvir ele cantando. E diz assim: em verdade eu vos digo que se eles se calarem, as pedras aqui falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Né? Se os médiuns se calarem, né? Olha, como nós sentiremos falta, né? Quantos ensinamentos a gente ia deixar de ter se não fosse os médiuns transmitindo essas mensagens. E ele vem dando exemplos, né, de mediunidade ao longo do tempo. Né? O cajado de Moisés, o manto de Elias, a escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje, médiuns. Antes, eles eram chamados de profetas. Faculdades não mais ocultas. Quantos falam? Quantos sentem? Quantos ouvem? Quantas línguas? E na segunda parte ele fala do nosso grande médium de Deus. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração nos dando água-vida. Sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida, nosso querido Jesus, nosso irmão maior. Né? O médium de Deus, que tanto nos trouxe, tantos ensinamentos nos trouxe. Então, amigos, vamos ouvir a música e logo em seguida a gente vai fazer a nossa prece, já agradecendo a oportunidade de estudo que a gente teve com vocês aqui nessa noite. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser por guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium
Que Jesus, então, nos abençoe em mais uma noite. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudo. Que a tua paz e o teu amor estejam com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos amigos.